Boa tarde, delegado, bem-vindo aqui ao programa Olho Vivo. Boa tarde a todos, né? Todos os sertanejos aí que nos ouvem e estão nos vendo aí pela televisão. Boa tarde, José Dias, Priscila Tavares. Estamos aqui à disposição de vocês para falar sobre o Dia da Mentira. Neste Dia da Mentira, falar sobre o estelionato, né? Que é um crime que seu elemento principal é justamente a mentira, porque os estelionatários, os golpistas, eles se utilizam do engano, né, da ilusão, através da mentira, para poder se beneficiar em prejuízo das suas vítimas. Quais são os principais tipos de golpes aplicados por esses estelionatários, delegado Ademir Fernandes? Zé Neto, a gente atualmente está recebendo muito denúncias e as pessoas vêm aqui também ser vítimas de um estelionato. Um golpe muito comum que está tendo agora é a da cesta básica, né? Que é justamente, são pessoas que obtêm informações prévias de pessoas que se beneficiaram do INSS, né? E vão até a casa dessas pessoas, que são pessoas já vulneráveis, né? A grande maioria recebe apenas um salário mínimo. Mesmo assim, essas pessoas têm coragem de dar golpes nessas vítimas. Elas vão lá, deixam uma cesta básica, né, na casa dessas pessoas. Eles se dizem ou de organizações não governamentais ou funcionários do Estado, e alegam que essas pessoas agora vão ter direito a receber cestas básicas todo mês. Só que para isso elas precisam se cadastrar. Então, elas pedem os dados pessoais das vítimas e ainda tiram selfie, né? Então, com esses dados e com a selfie, eles cadastram, fazem uma conta bancária e nessa conta bancária fazem empréstimos. E às vezes deixam as vítimas com apenas 20% do salário mínimo, passando realmente necessidade. Doutor Ademir, nesses casos, como é feita a investigação e o que é que a família pode fazer? Pois é, nesses casos e em todos os outros, a investigação começa com o boletim de ocorrência realizado pela vítima, né? A partir do boletim de ocorrência, as pessoas aqui aparecem, nós marcamos, ouvimos, né? E a partir daí começa a investigação. Existe aqui, nesse caso específico, nós temos uma investigação bastante avançada, onde já identificamos alguns criminosos e esperamos que, num futuro bem próximo, estaremos prendendo essas pessoas e também bloqueando as contas bancárias desses criminosos, né? E a gente estamos aqui sempre à disposição da população. A nossa delegacia, como ela é uma especializada, ela investiga os crimes de estelionato e falsificações de grande repercussão ou aqueles que os prejuízos ultrapassam os 20 salários mínimos. Aquém disso, abaixo disso, as vítimas devem procurar as delegacias distritais dos casos aí do sertão, né, das cidades menores que tem uma delegacia, se procura delegacias municipais. Delegado, diante desse relato, qual é o alerta que o senhor deixa agora para todo o público que está acompanhando o programa? Nós sabemos da vulnerabilidade, por exemplo, hoje, em razão das redes sociais, da própria internet. Qual é o alerta que a polícia pode deixar justamente diante desse número, né, infelizmente, de golpes que são aplicados na Paraíba por esses estelionatários que se utilizam muitas das vezes da boa vontade do cidadão, da cidadã, para aplicar um golpe? Exato, olha, nós temos que ter muita atenção, né? Uma das grandes armas dos estelionatários, dos golpistas, para aplicar o estelionato, além da mentira,
é nosso próprio sentimento de querer nos beneficiar, de querer vantagem, né? Então, eles atuam no nosso emocional quando oferecem mercadorias com metade do preço, né? Por exemplo, quando a gente entra para fazer algum investimento, né, com um rendimento muito alto e com pouco risco, esse tipo de investimento não existe. O investimento tem muito risco e muito lucro, ou pouco risco e pouco lucro. O contrário não existe. Então, as pessoas têm que desconfiar. Todos nós somos possíveis vítimas. Então, nós temos que desconfiar de grandes vantagens, de situações urgentes, né? No caso daqueles telefonemas ou mensagens de supostos parentes que estão em necessidade e que a gente precisa depositar ou fazer um Pix rapidamente, porque a situação é urgente. Não agir no emocional, agir com a razão, procurar saber se realmente a situação é verdadeira, procurar entrar em contato com essa pessoa que supostamente está falando com você e pedindo esse dinheiro, ou com parentes e pessoas conhecidas, para saber se realmente essa situação é verdadeira, né? Existem também sites fakes, sites do GovBR, sites de grandes lojas, grandes plataformas de compra também que são clonadas. Então, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de situação. Precisa boletos bancários, inclusive, a gente tem que ter cuidado, saber quando for pagar um boleto, saber se realmente o destinatário está sendo aquele banco do boleto que você costuma pagar, né? O mais importante é ter cuidado, agir com a razão e sempre ter cuidado, saber não agir com impulso. De fato, o senhor disse tudo quando afirmou agir sempre pela razão, com razão e nunca pela emoção, né? Muitas das vezes a emoção desvirtua, né? E a gente acaba enveredando aí por um caminho sem volta. Por isso que é importante ter a razão e nós somos, né, capacitados pela consciência justamente para termos a razão. Delegado, obrigado por esse esclarecimento, o espaço aqui sempre liberado para que o senhor possa trazer esse alerta tão importante. Quero, inclusive, lhe parabenizar pela iniciativa, em seu nome, parabenizar toda a polícia por alertar e ajudar também a população a ter esse esclarecimento. É a polícia ajudando com que o cidadão haja pela razão e não pela emoção, né? Exato. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar sendo ouvido e estar sendo visto aí pelo sertão, que eu tanto gosto de ir, né? E poder ter esse espaço para a gente poder alertar realmente a população que precisa ser alertada. Nós temos os canais que servem para todo o estado, que é o nosso Disque Denúncia 197, pode ser acessado através do Disque realmente 197 e também através da internet. Qualquer denúncia que a população queira fazer, não só do estelionato, de qualquer outro crime que esteja acontecendo aí perto da sua vizinhança, em seu município, pode denunciar sem precisar se identificar, que essas denúncias sempre são verificadas e é uma grande arma tanto para nós da Polícia Civil quanto para a própria sociedade.